Neemias 8. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia, no 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, os escribas, estavam sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, a sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Masaéias, e a sua mão esquerda, Edaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. E Jesua, Ibani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Elaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte juntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras e escribas, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa do 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por toda a cidade. E em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira. E ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram isso os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia a festa de encerramento segundo o rito. Neemias 9. No dia 24 deste mês se juntaram os filhos de Israel
com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu posto, levaram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Admel, Sebanias, Bunis, Serebias, Bani, Queranim, se puseram em pé no lugar alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabnéia, Serebias, Odias, Sebanias, Petaquias, disseram: levantai-vos vós, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Está levantando sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas, envia a todos. E o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti. E fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, jebuseus, girgazeus, para dares a tua semente. E confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra. O que soubeste que soberbamente os trataram, e assim te alquimiste nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvens, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhe mandaste pelo ministério de Moisés teu servo, e pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhe disseste que entrasses para possuírem a terra pela qual alçaste a sua mão que lhe haviam de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos, e recusaram ouvir-te, não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de função e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E desde o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, seus vestidos se não envelheceram, seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. E multiplicaste os seus filhos
como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinham dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra. E abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e oliviais, e árvores de mantimento, e em abundância, e comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das costas, e mataram os profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grande abominação, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu as ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão dos seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém entendeste a tua benignidade sobre eles, porque muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão do povo da terra. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos ouvimos. E os nossos reis, os nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais não guardaram a tua lei, não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na sua abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos. Sobre o nosso gado estamos numa grande angústia. E com tudo isto fizemos um firme concerto, e o escrevemos e selaram-se os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Neemias 10. E os que selaram foram Neemias, Tisato, filho de Acalias, Ebedias, Seraías, Arias, Jeremias, Pazu, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Mazéias, Gilgal, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, os filhos de Enadad, Cadmiel e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Elita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Beninu,
Os chefes do povo: Parós, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Guni, Asgad, Bebai, Adonias, Bilbai, Adim, Ater, Isquias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Tebai, Mapir, Mesulão, Ezir, Meselau, Zadok, Zadur, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azur, Polóis, Pilha, Sobeque, Reum, Rabsana, Mazéias, Iaías, Anã, Ana, Maluque, Arim e Baana, e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, e todos os que se tinham separado dos povos da terra, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e entendidos, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e conviveram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos, seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas ao povo da terra, nem tomaríamos as filhas dele para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado e livre. Deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa de nossos deuses, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa de nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa de Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, daríamos aos sacerdotes das câmaras da casa de Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em toda a cidade da nossa lavoura. E que os sacerdotes filhos de Arão estariam com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa de tesouro. E que aquelas câmaras dos filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.